Bom, rapaziada, é o seguinte. Se você clicou nesse vídeo, é muito provável que você tenha dúvidas sobre potenciação. Então, o tema desse vídeo vai ser regras de potenciação. Essa é a nossa primeira aula e espero que no final desse vídeo vocês não tenham mais dúvidas sobre potenciação. Bora pro vídeo. Bom, a primeira regra que vocês têm que saber é nada mais nada menos do que soma da multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho um termo que eu vou chamar de A, certo? Elevado a x vezes um outro termo elevado a y. É importante frisar que esses termos têm que possuir a mesma base. Então, por exemplo, aqui eu tenho a como base e o x como expoente. Aqui é uma multiplicação. E aqui eu tenho um a, mesma base, e o expoente é diferente, certo? Um é x e um é y. Como consequência, a gente vai ter um resultado mantendo a base e somando os expoentes. Isso se dá a mesma situação com a divisão. Se nós tivermos a elevado a x dividido por a elevado a y, nós teremos como resultado a elevado a x menos y. Então, as duas primeiras regras. Uma é da multiplicação e a outra é da divisão. Na multiplicação de mesma base, somam-se os expoentes. Na divisão de mesma base, subtrai-se os expoentes, certo? Tendo como base essas duas primeiras regras, que são as fundamentais, nós conseguimos ter as outras regras. Nossa terceira regra se chama potência da potência. Então, se nós, por exemplo, tivermos um termo a elevado a x dentro do parênteses e um termo y elevado fora dos parênteses, nós vamos fazer o seguinte: a elevado a x vezes o y. Ou seja, o expoente que está fora do parênteses vai vir para dentro, multiplicando com o x, certo? Nossa quarta regra é nada mais nada menos do que uma distributiva. Então, por exemplo, se nós tivermos dentro do parênteses a vezes o b elevado, vamos supor, a x. Como que a gente pode fazer? Perceba que aqui os números, como eles não estão elevados a nada, lógico, aqui sempre que não tiver nada vai ter um 1. Então, como eles não estão elevados a nenhum termo específico, eles podem ser de bases diferentes. O que vai acontecer? Se eu tiver uma multiplicação dentro de um parênteses, o expoente que está fora ele vai cair como se fosse uma distributiva em cada expoente, em cada base. Então, o x vai vir para cá e vai vir para cá. Então, a gente vai ficar como resposta a elevado a x vezes b elevado a x. E isso ocorre a mesma coisa com a divisão. Então, por exemplo, eu tenho a dividido por b elevado a x. Como que vai ficar? A elevado a x dividido por b elevado a x, certo? Essas são as 5 principais regras da potenciação. Ah, mas Henrique, isso só vale para multiplicação e divisão? Sim. Importante frisar que se você tiver, por exemplo, a elevado a x mais a elevado a y, isso aqui não pode ser a elevado a x mais y. Isso aqui não existe. Isso aqui está errado.
E isso se dá a mesma coisa com divisão. Se eu quiser, por exemplo, fazer a elevado a x menos a elevado a y, isso é totalmente diferente de a elevado a x menos y, certo? E outra coisa que também vale a pena frisar. Se eu tiver a elevado a x vezes b elevado a y, eu não posso fazer a elevado a x mais b elevado a y. Não tenho o que fazer aqui. Não tenho o que fazer. Só vale para a mesma base e para a mesma base. O primeiro exercício é da questão 5, que é o valor da expressão 20x ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y à quinta para x igual a menos 4 e y igual a 2 é alguma coisa. Então, vamos copiar o enunciado. 20x ao cubo mais 2x quadrado y à quinta, sendo que x é igual a menos 4 e o y igual a 2. Lógico que você pode substituir o valor do x e o valor do y nessa expressão e calcular, mas você vai ter que ficar fazendo contas desnecessariamente. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você pode perceber que no termo aqui da esquerda e no termo aqui da direita, eu tenho números que possuem fatores em comum. Então, por exemplo, o 20 eu posso escrever como? Vou colocar aqui no ladinho, como rascunho. O 20 é o quê? É 10 vezes o 2, certo? Então, eu posso escrever o 20 como sendo 10 vezes 2. Então, vamos lá. 10 vezes 2 vezes x ao cubo, esse é um termo, mais 2x ao quadrado, y à quinta, certo? Repara que aqui no lado esquerdo da equação, eu tenho um 2 e tenho um x. E no lado direito, eu também tenho um 2 e tenho um x. Então, eles têm termos em comum. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar em evidência. Então, de um lado, eu vou botar 2x ao quadrado. Eu peguei o x ao quadrado porque eu tenho que respeitar o menor expoente. Como aqui eu tenho x quadrado e aqui eu tenho x ao cubo, eu não posso pegar o x ao cubo, porque esse lado direito da minha conta não possui o cubo. Então, eu não teria como fazer a conta. Então, eu vou pegar 2x ao quadrado, vou abrir um parênteses. Que número eu tenho que multiplicar o 2x ao quadrado para chegar nesse termo aqui? Eu tenho que multiplicar o 10 e um x ainda, certo? Mas, quando eu tenho que multiplicar esse valor aqui para eu chegar nesse 2x ao quadrado y à quinta? O y à quinta, certo? Perfeito. Então, aqui a gente já deu uma simplificada na nossa primeira expressão. Agora, o que a gente pode fazer? A gente substitui os números. Então, vai ficar 2 vezes, abre parênteses, x ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, abre parênteses. 10 vezes menos 4, mais, abre parênteses, 2 elevado à quinta, fecha parênteses. Isso aqui vai ficar como? Vocês concordam que o menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4? E importante lembrar que se eu multiplicar um termo positivo com outro termo positivo, eu vou ter um termo positivo. Se eu multiplicar um termo negativo com um termo negativo, eu vou ter um termo positivo. Agora, se eu multiplicar um termo positivo por um termo negativo, eu vou ter um resultado negativo.
Como eu vou fazer menos 4 vezes menos 4, estou multiplicando dois números negativos, então eu vou ter um número positivo como resposta. Então, eu vou ficar 2 vezes menos 4 vezes menos 4, 16. Abre parênteses. 10 vezes menos 4 mais 2 à quinta, a gente pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se você não souber de cabeça, que isso aqui vai ser igual a 32, mais 32. Isso aqui vai ficar igual a 32 vezes. Agora, como isso aqui tudo está dentro de um parênteses, eu tenho que respeitar. Então, vai ficar menos 40 mais 32. Menos 40 mais 32. Isso aqui vai ficar 32 vezes... Quanto que dá? Menos 40 mais 32? Menos 8. Como eu estou multiplicando um termo positivo com um termo negativo, vai dar uma resposta negativa. Então, vai ficar menos 32 vezes 8. Vamos fazer aqui. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Então, vai ficar menos 256. Essa é a nossa resposta. Letra D. Certo? Esse é o nosso primeiro exercício. Partindo para o próximo exercício, nós temos as potências, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Então, a gente tem menos 4, menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4. Aqui, nesse termo de cima, o menos 2 está dentro do parênteses, ou seja, o termo que eu estou multiplicando, que eu estou elevando a 4, é o menos 2. Então, isso significa que vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Sempre quando eu tiver um número negativo elevado a um expoente par, a resposta vai ser positiva. Se o expoente for ímpar, vai ser um resultado negativo. Como o expoente é par, vai ficar positivo. E 2 elevado à quarta, 16. Aqui, o menos 2 não está entre parênteses. Então, o termo que está sendo elevado é o 2 e não o menos 2. Então, o menos vai manter na nossa resposta. E 2 elevado à quarta é 16. Ou seja, um deu mais 16 e o outro deu menos 16. Então, eles são diferentes. Certo? Vamos para o próximo exercício. Nosso último exercício é um exercício bem simples, muito fácil, que é simplesmente determinar o valor de cada uma das potências abaixo. Então, nós temos como letra A 25 elevado a 1. Na letra B, nós temos 150 elevado a 0. E na letra C, nós temos 7 nonos elevado a menos 2. Certo? É importante você, quando for fazer uma prova, for fazer um exercício, lembrar que essa forma de escrever está errada. O parênteses tem que ficar nos dois termos, senão só o menos 7 estaria entre parênteses, e isso estaria errado. Então, a gente tem que corrigir e fazer um parênteses que abrigue os dois números, certo? Tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo. Aqui, 25 elevado a 1. Lógico, um número elevado a 1 é ele mesmo. Mas a gente pode fazer que 25
é 5 ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? B, 150 elevado a zero. O número aqui podia ser 1.000.000. Qualquer número, tanto positivo quanto negativo, qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Isso é um postulado, é uma regra. 7 nonos elevado a menos 2. Bom, aqui vem uma pegadinha. Sempre quando tivermos um número elevado a um expoente negativo, então se eu tiver, por exemplo, a elevado a menos 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa do que o inverso de a. Então vai ficar 1 sobre a. E aí o expoente cai para cá, sendo positivo. Entendeu? Então aqui o que vai acontecer? Eu tenho 7 nonos elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, eu vou inverter, então vai ficar 9 sétimos elevado ao quadrado. Lembra da nossa regrinha? É uma divisão aqui entre parênteses. Então, o quadrado vai cair tanto para o 9 quanto para o 7. Então, vai ficar 9 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 81, né? 9 vezes 9 sobre 49. O 49, se nós fatorarmos, os únicos fatores que nós podemos dividir que são primos é o 7. Certo? Então, isso é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Já o 81, a gente pode fatorar da seguinte forma, com números primos. Lembre, quando você for fatorar, use sempre números primos. Sempre. O que são números primos? São números que são divisíveis apenas por eles mesmos ou por 1. Então, exemplos de números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Certo? Então, 3, certo? 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 à quarta. Então, ficou 3 elevado a 4 sobre 7 ao quadrado. Não possui simplificação. Então, a resposta a gente pode deixar ou como 81 49 avos, ou 3 elevado a 4 sobre 7 elevado a 2. Certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que potenciação tenha se tornado um tema amigável, que você tenha entendido. E qualquer dúvida aqui na hash, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo. E deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Bora para o próximo vídeo, hein? Tchau!